Maio de 2026. Uma nova viagem já foi marcada. Um roteiro especial para ficar na memória e no coração. Vem aí. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Sob a liderança dos pastores Admilton Soares e Giovanni Miguel. Em Israel, estaremos em Jerusalém, a Cidade Santa, Monte das Oliveiras, Getsêmani, Galileia. Subiremos ao Monte Sião, avistaremos o Gólgota e muito mais. E ainda, Tiberíades, Cafarnaum, Rio Jordão, entre outros lugares históricos da Bíblia. Nossa viagem segue para Istambul, na Turquia. Você vai ficar maravilhado com a beleza desse lugar. Destaque para Mesquita Azul, Cruzeiro pelo Bósforo e outros destinos inesquecíveis. E ainda, 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Maio de 2026. Pagamento facilitado. Informações e reservas. Eliseu Pires. 479-9271-1919. Realização Montanatur. Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Goodcast, onde você vai extrair aquilo que é bom. Eu sou André Crisóstomo e eu vou te acompanhar aqui nessa jornada de aprendizado e eu tenho certeza que você também vai ser edificado. Eu quero aproveitar para divulgar os nossos patrocinadores, a Sul Pinturas, que trabalha com pinturas prediais e também reformas. Você que deseja fazer uma reforma na sua casa, quem sabe aí no seu prédio, pode estar entrando em contato com eles, são os nossos patrocinadores e prestam um serviço de excelência com casas de alto padrão. Temos também a Smart Dom, acessórios celulares, eles têm acreditado nesse projeto, eles têm celulares novos, seminovos, também fazem a manutenção e a venda de acessórios. Temos também a Moda Picucha, deixa aqui um grande abraço. Aliás, vamos fazer um podcast com eles também na próxima semana, tenho certeza que vai ser muito bom. Eles trabalham com moda evangélica, venda de saias jeans, vestidos. Se você tem desejo de conhecer, é só você seguir também a rede social deles. Não esquecendo também de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação e também seguir a gente lá no Instagram, GoodcastBQ. Pessoal, sem muitas delongas, eu quero aproveitar esse momento para apresentar Carol Souza, ela que é estrategista de imagem, marca pessoal, é a nossa convidada especial desse dia. Seja bem-vinda. Olá, André, muito obrigada pelo convite. Hoje vamos falar um pouco sobre a minha trajetória. Desde já estou muito honrada, né, com essa participação nesse podcast, que é algo de Deus mesmo. Que legal. Muito bom. Carol, você pode falar um pouco, então, da sua história, para que as pessoas possam conhecer um pouco da sua biografia, resumidamente? Sim. Então, desde muito pequena, o empreendedorismo já nasceu nas minhas veias, né? Foi aonde que eu nasci. No mundo do empreendedorismo. Então, a minha mãe, ela sempre teve loja, ela sempre empreendeu. E eu, trabalhando desde pequena, sempre muito ativa, eu aprendi a gerir, aprendi a atender, aprendi sobre planilhas, por exemplo, aprendi sobre vários pontos dentro da loja. Então, foi aonde que, desde muito pequena, eu gostava de Barbies. E eu, por gostar de Barbies, eu via que sobrava muitos tecidos, retalhos, enfim. Eu acabava pegando esses retalhos e aí fazia vestidos para minhas Barbies. Claro, não sabia costurar na máquina, né? Não sabia, mal sabia daqueles pequenos pontos na mão, mas foi aonde que eu realmente comecei a empreender. Por quê? Eu tinha minhas primas, que a gente era escadinha, a grosso modo falando, assim, e eu era a mais nova dessas primas. E o que acontecia? Elas não tinham essa visão criativa, elas tinham outro perfil comportamental. Então, o que acontecia? Eu fazia minhas roupinhas de Barbie e elas queriam também. Então, eu automaticamente pegava essas minhas roupas que eu fazia com esses retalhos e uma mãe de uma delas já costurava. Então, quando sobrava retalho também, ela também chegava a me dar, sabe? Legal. Então, por muitas e muitas vezes, eu só amarrava, cortava um pedacinho de pano, né? Acabava fazendo uma faixa diferente num vestido ou algo nesse sentido. Então, por elas gostarem dessa minha criatividade, automaticamente nós pegávamos, eu pegava esses retalhos,
fazia os vestidos para as Barbies delas e fazia o que meus tios davam dinheiro para elas, para que elas comprassem de mim. Então, o empreendedorismo veio já desde muito pequeno. Tinha, sei lá, 5, 6, 7 anos, assim. Era bem pequena. E na época, na casa da minha avó, na esquina, assim, a gente tinha uma venda. E nessa venda, eles vendiam confetes, aqueles confetezinhos de chocolate, assim, por quilo. Então, era aquelas balanças, assim, ainda, né? Que não é que nem nos dias de hoje, mas digital. Elas tinha um lado que pesava mais, outro menos. E daí eu lembro muito bem, assim, desde muito pequena, eu pegava essas moedinhas, então eu tinha mais vestidos que elas, pela minha criatividade. E automaticamente eu tinha mais balas, né, esses confetes, que a gente era muito viciada quando a gente era pequena, do que elas. Justamente porque eu já fazia as coisas e já iam vendendo, assim, né, esses vestidos. Aí eu fazia almofadinha, fazia algumas coisas relacionadas, tudo pra gente brincar com as nossas bonecas. As bonecas, no caso, as Barbies, né. Que legal. E é bem interessante, né, Carol, que tudo aquilo que a gente vive aponta para o nosso futuro. Sim. Então, nesse caso, já passava assim na sua mente e no seu coração o desejo de trabalhar com moda? Ou, a princípio, você fazia aquilo por brincar mesmo? Então, desde o início foi muito por brincar, assim, né? Mas como eu já trabalhava com moda, né? Trabalhava não, desculpa. Eu fui criada dentro da loja com moda, enfim. Então, na época se falava muito em revistas, não se falava em blogs. Depois vieram os blogs na minha adolescência, né? Aí veio as redes sociais onde que a gente conseguia pesquisar outras coisas. Mas falava muito em revista. Então, já desde quando eu ia nos mercados, por exemplo, tinha bancas, né? Na minha época, quando eu era criança, eu sempre optava pelas revistas de moda. Por muito tempo, na minha adolescência, eu tive uma fase um pouco rebelde, assim, na adolescência. E os meus pais sempre foram separados, né? Então, eles casaram muito jovens e eles se separaram quando eu tinha 7 meses apenas. Então, o que acontecia? Eu ficava os finais de semana lá com ele e durante a semana com a minha mãe. Então, era onde que eu criei uma certa resistência, uma certa revolta dentro de mim, assim, sendo é onde que eu me tornei mais rebelde. E nessa época de rebelde, eu quis me tornar advogada, que daí eu comecei a dizer que eu ia atuar nas causas de família para defender as mulheres. Eu sempre falava, eu vou ser advogada e vou atuar, né, realmente defendendo essas mulheres. E sempre, assim, ao longo da minha trajetória, sempre a moda me puxou muito mais do que o direito. Sempre, assim, né? Então, eu pensava, quando eu fui prestar vestibular, eu pensava, vou prestar vestibular para direito e para moda. Aí depois foi, assim... eu vou talvez fazer uma administração, porque administração podia trabalhar em qualquer lugar. Era uma época muito rebelde, assim, literalmente. Então, a gente pensava de tudo, assim. Era 3 áreas que eu pensava, eu vou fazer e vou ver o que vai dar. Só que como a faculdade de moda, automaticamente, ela era mais barata na época, e também menos tempo do que direito, eu optei pela moda. E automaticamente também eu nem gostava de ler na época. Eu não gostava de... Assim, estudar eu sempre fui muito estudiosa, assim. Mas, assim, de pegar livros e ler, de ter aquela paciência, assim, eu nunca fui muito fã, para falar bem a verdade, assim. Então, foi aonde que eu pensei assim, eu vou fazer moda por ser mais barata e menos tempo. E como eu entrei na faculdade com 17 anos, eu tinha uma longa trajetória se eu quisesse fazer faculdade de direito depois, caso a moda não desse certo, sabe? Então, beleza, entrei na moda por conta disso. Né? Eu já trabalhava com isso, já tinha muita noção, né? Fui criada ali dentro. E nessa época de adolescente eu já realmente trabalhava, assim, já era algo mais, né, remunerado, digamos assim. Então, eu fiz a faculdade, daí quando eu entrei na faculdade, quando a gente entra, eu acredito que todo adolescente, quando entra numa graduação, acho que vai conquistar o mundo, vai dominar o mundo, e vai acontecer muitas coisas. E, literalmente, né, os nossos pensamentos não estão errados desde que a gente faça acontecer. Só que a gente leva um choque de realidade muito grande, porque é caro se manter dentro de uma faculdade. A minha família é uma família simples, né, não nasci em berço de ouro, para falar isso. Então, eles sempre me ensinaram que se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que conquistar. Então, eu optei realmente em fazer a moda por conta disso. Então, ali na faculdade em si, eu levei um choque de realidade. Porque eu tinha muitas contas, digamos assim, dentro da faculdade a gente precisa comprar lápis, precisa comprar papel, precisa comprar de diferentes materiais, tecidos, isso e aquilo. Então, eu pensei, por que eu não invento algo a mais? Porque como eu já trabalhava na loja, eu tinha que inventar algo a mais. E daí foi onde que eu lancei uma marca de bijus. Olha só.
Então eu comprava as peças pequenas, assim, né? Aquelas pequenas peças e montava colares, pulseiras, brincos. Às vezes o brinco vinha pronto, era só colar uma pedra diferente, por exemplo, algo assim. Então, na minha adolescência, eu comecei ali, né? No início da faculdade, eu comecei na época a vender bijus. Daí eu lancei uma marca que era Delicadas by Carol. Oh, que legal. Então, eu trabalhava na loja. Fazia as bijus também para ter uma renda extra e levava para a faculdade para vender. Eu fiquei 1 ano aproximadamente vendendo as bijus assim e não estava contente, sempre queria algo a mais. Quem empreende realmente sempre quer algo a mais. Então eu resolvi e fiz com o mesmo nome. Eu lancei uma linha de t-shirt que se chamava na época as Tees, que eram camisetas básicas e que a gente fazia só a estampa diferente. Certo. E eu, por estar no mundo, no universo da moda, eu desenhava as estampas e mandava, né, a estamparia fazer o quadro para poder estampar essas camisetas. Então, eu comprava a camiseta lisa e mandava estampar. Então, fiquei nessa trajetória aí durante 4 ou 5 anos, aproximadamente, assim, sabe? Então, foi uma época bem gratificante, assim. Foi uma época que eu aprendi muito também. E, lógico, né, era sempre para pagar os meus custos de faculdade. E por ser menina, digamos, eu era uma menina na época, né? Sempre tem maquiagem, tem as coisas literalmente, assim, de meninas, assim. Então, como eu falei desde o início, eu não nasci num berço de ouro, não nasci numa família, nossa, super com poder aquisitivo. Tudo que a gente conquistou literalmente foi com muito suor, foi com muita dedicação, foi com muita, né? Então, automaticamente, eles me ensinaram isso também. Muito bom. Então, eu peguei esse gancho todo e comecei a empreender, assim. Que legal, que legal. E é interessante ver isso na sua trajetória, né? Desde a infância, a adolescência, também na juventude, você sempre, digamos assim, positiva e sempre olhando adiante, né? Então, isso é muito importante, porque você já veio de uma crescente, então tudo isso que você vive hoje é consequência daquilo que você plantou no passado. Eu também tive, né, o privilégio de acompanhar, né, a sua apresentação ali no BNI e o que me chamou a atenção, a forma com que você se apresentava antes. Eu achei interessante, porque você mostrou o seu antes e o seu depois. Ou seja, aquilo que hoje você faz com as pessoas, primeiro aconteceu em você. Então, digamos assim, não era porque você era designer de moda que você, digamos, cuidava da sua imagem. Como era que você se vestia? Você pode compartilhar pra gente? Claro, posso. Meu antes e depois, assim, você mesmo viu. Eu já era uma grande estilista, pra falar bem a verdade. Eu desenvolvi grandes coleções, assim. Eu posso, não, meu Deus, não por ego, não por orgulho, mas quando eu olho pra trás e vejo as coisas, na época eu pensava, nossa, era coisas que eu achava que era feio, que era isso, não me dava o valor, sabe? Então, hoje eu olho, lógico, né? A moda mudou, mas a gente vê o quanto que a gente evoluiu também. Mas se fosse trazer para a realidade, seriam grandes coleções, assim, sabe? Seriam realmente. E eu não me posicionava. Então, por isso que foi onde que eu lancei um método que é o Posicione-se, né? Mas, assim, voltando, eu não me vestia bem, no sentido, assim, no se vestir bem não é marcas, não é... como é que eu posso dizer, coisas caras, não é nada de luxo. Eu não me vestia bem no sentido assim, eu passava uma imagem muito infantilizada, eu passava uma imagem de muito menina, eu me vestia com muitos tênis, não tenho nada contra tênis, mas era algo que, tipo assim, eu não transmitia uma credibilidade para quem fosse me contratar, sabe? Entendi. Era, por exemplo, nós trabalhávamos, a nossa loja é de vestidos de festas e ternos, né, aluguel, então é uma linha sofisticada, é uma linha mais elegante, eu ia de leg, camiseta e tênis trabalhar, por exemplo, ou era casaco amarrado na cintura, era óculos que não ficava no meu formato do rosto, então realmente faltava muito autoconhecimento, eu sempre queria me esconder de alguma forma, eu tinha baixa autoestima, eu tinha baixa autoconfiança, eu sempre achava que outros profissionais, outras pessoas eram melhores do que eu, então foi algo assim que veio já desde a minha infância, sabe? Eu criei uma certa rejeição. Eu tive uma certa, na verdade, eu tive uma certa rejeição, sabe? Então foi algo que foi criando e eu fui botando pra minha imagem, fui colocando ela, eu queria sempre colocar algo pra me esconder. Sempre algo assim, sabe? Então, quando eu realmente olhei para aquilo e vi assim, ó, é a minha imagem que não está me dando oportunidade, é a minha imagem que literalmente não está me posicionando, porque eu não tinha um posicionamento claro no sentido assim, o que eu quero para minha vida.
Eu sempre tive, eu quero ser famosa, eu queria, assim, quando as pessoas olhassem pra mim que eu fosse uma mulher de respeito, algo assim. Mas eu não me dava o meu respeito. Sim. Eu não transmitia a autoestima que outras mulheres queriam ver, por exemplo, sabe? Eu não transmitia confiança no sentido, assim, de eu ser autoconfiante. Eu honrava todos os meus compromissos, eu tinha as pessoas certas, né, perto de mim, só que eu não passava através da minha postura e da minha comunicação não verbal isso. E, logicamente, a vestimenta faz parte da comunicação não verbal. Então, em todas as palestras, treinamentos, algo que eu faço, eu sempre mostro o meu antes e depois. Eu falo, assim, que o método que eu lancei, ele tem validade. Porque ele passou por uma pessoa que ela precisou ser transformada para depois ela conseguir transformar outras pessoas. Muito bom. Então, com base no que você me falou, dependendo como é o nosso estado interior, quer dizer, você vai, digamos assim, refletir isso no exterior. Ou seja, você tinha a questão da disfunção, né, no casamento dos seus pais, que você enfrentou, a ausência dele em uma parte da sua adolescência. Então, tudo isso, digamos assim, a forma com que você vivia, refletia na forma que você se vestia, certo? E hoje, como é para você, digamos assim, se relacionar também com as pessoas do meio corporativo que você, quem sabe, conheceu antes, como elas te enxergam hoje e como elas veem essa mudança em você? Hoje elas te respeitam mais? Hoje você fecha mais negócio por conta da sua aparência? Com toda certeza, assim, eu vejo muitas pessoas que me conheceram lá quando eu literalmente era uma menina, eu vou falar assim, em questão da minha postura, e hoje me vem palestrando, me vem, por exemplo, em grupos de network, me vem em outras situações, né, em outros lugares, eles olham e falam, nossa, quem diria, assim, sabe? Porque literalmente é o poder da ambiência. É o poder das mesas que a gente senta também. Isso reflete muito sobre quem somos. Então, automaticamente, a partir do momento que eu me posiciono, que eu me posicionei também, sabe? As pessoas começaram a me olhar de outra forma. Então, eu comecei a olhar as linhas, né, as curvas do meu corpo, comecei a olhar quais eram as cores que me favoreciam, qual era o meu estilo realmente. Então, assim, antes eu seguia muita tendência. E não que eu não siga, que eu não gosto de moda. Para uma pessoa que conviveu na moda, né, a vida inteira, eu sim sigo a tendência do que está na moda agora, só que eu prezo muito pela atemporalidade, pela segurança, pela qualidade. Então, assim, se eu for comprar hoje peças, por exemplo, se eu for investir, eu vou pegar peças que realmente são de qualidades, que eu vou poder usar muito mais tempo, ou que vão me durar em relação à moda, a temporalidade. Então, quando as pessoas me olham e falam, nossa, Carol, que bonito essa tua roupa, ou que bonita essa tua, né, maquiagem, por exemplo, dentro da imersão que nós estávamos, as meninas, Carol, adorei o teu blush, a tua sombra. Eu falei, a minha sombra é o mesmo blush. Eu simplesmente só passo aqui e já passo no olho e vou embora. Pela vida corrida, pela praticidade. E elas olham assim, nossa. Então, assim, a partir do momento que a gente se posiciona na vida, seja na comunicação verbal e não verbal, e quando eu falo não verbal, é a vestimenta, é a postura, é os comportamentos, é tudo isso que engloba literalmente a comunicação não verbal, faz nós nos posicionar. Esse negócio, não sei, pra mim eu sou neutro, eu não sei nem isso, nem aquilo. Pra mim, eu acredito que isso não funciona, porque eu já fui isso. Então, a partir do momento que eu sempre fui muito neutra, eu não conseguia alcançar os meus objetivos. Então, por vezes, a gente tem que entender o que eu quero alcançar. Eu quero... Nossa, eu vou ser bem sincera, eu nunca me imaginava dando palestras ou treinamentos dentro de grandes empresas como eu já entrei. Então, eu olho assim para trás e penso, literalmente, de uma menina a mulher, digamos assim, no 880 muito rápido. Muito rápido por quê? Porque eu me posicionei. Então, aonde que eu quero chegar? Eu cheguei. Lógico, eu tenho grandes inspirações, eu tenho muitas referências que eu quero alcançar, lógico que eu tenho. Mas hoje eu tenho autoconhecimento para simplesmente chegar e dizer, não, eu quero alcançar isso. Hoje eu estou aqui. Se eu olhar para trás, eu alcancei o que eu queria. Por exemplo, se eu pegar a Carol de 2 anos atrás, hoje eu estou num momento que há 2 anos atrás eu queria estar, por exemplo. Só que eu olho a Carol daqui 2 anos, por exemplo, eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Então, nós temos que ter um comparativo também, lógico. Eu sou muito grata por isso que eu alcancei nesses 5 anos de consultoria de imagem, mas eu ainda tenho muitas inspirações que eu quero alcançar.
Então, por isso que eu digo assim, a partir do momento que a pessoa ela quer se posicionar, ela precisa primeiramente falar da comunicação, seja verbal ou não verbal. Ótimo, excelente. A primeira vez, né, que eu, digamos assim, conheci o seu currículo, eu fiquei admirado porque, se eu não me equivoco, você tem 6 especializações, né, internacionais. Né? Então, é bem interessante porque abre um leque de autoridade somente, digamos assim, a pessoa ler o seu currículo, isso já mostra que você é diferenciada. Então, você poderia explicar pra gente, se eu não me equivoco, né, você falou na questão de visagismo, morfopsicologia, enfim, poderia compartilhar pra gente um pouco? Claro. A minha primeira formação foi design de moda, que foi a faculdade. Sim. Depois, eu tava... Oh, meu Deus. Tranquilo. Fica à vontade. Eu tava 2 meses aproximadamente, de 2 a 3 meses formada. Eu ingressei na pós-graduação de gestão de pessoas e coaching. E foi aonde que deu uma virada de chave. E foi aonde que eu pensava assim, ó. Porque foi na pandemia que foi o start para mim virar consultora de imagem. Foi no meio de uma crise que nós passamos financeiramente, porque como nós trabalhávamos com evento na loja, os eventos da noite por dia foram todos cancelados. E daí foi então que eu pensava assim, é impossível eu ter 2 formações tão boas, tão legais assim, e eu ficar aqui dentro, sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, enfim. E foi aonde que eu me arrisquei muito. Na verdade, eu estava no final dessa minha pós-graduação. E eu fui fazer um artigo. E esse artigo eu fiz em relação aos preconceitos que as professoras da universidade sofriam em relação à vestimenta delas. E foi aonde que eu comecei a pesquisar sobre o universo. E dentro dos livros falava muito em personal stylist e não muito consultoria de imagem. Tinha um livro ou outro, um artigo ou outro também que falava em consultoria de imagem. Então é uma profissão nova que ela estourou nos anos 2000 e foi a partir dos anos 2010 para frente que ela deu o boom mesmo, assim, né? E fazendo esse artigo foi aonde que eu comecei a fazer um propósito com Deus, que eu queria uma resposta. E essa resposta ela veio através de um tráfego pago, de um patrocinado, e onde que foi a minha primeira especialização, voltando ali, né? Foi a minha primeira especialização, que foi consultoria e coach de imagem. É uma especialização internacional, que ela tem uma escola só aqui, que ela é filial aqui no Brasil, e eu não tinha dinheiro nenhum para fazer essa primeira especialização, assim. Eu estava 1 ano e 8 meses ali, né, sem trabalhar, basicamente, mas eu sempre, como a veia do empreendedorismo corria nas minhas veias, então eu sempre fazia alguma coisa. Então, por exemplo, eu fazia uma mesa aposta, fazia uma rifa, e todos os dinheiros da rifa eu fazia com que realmente eu fosse para fazer essa especialização. Então, eu demorei 1 ano e meio, aproximadamente, depois que eu tinha terminado a minha pós, para fazer essa especialização, que é consultoria e coach de imagem. Depois eu fiz coloração digital, porque eu queria alcançar mais vidas, então fazendo digitalmente eu fiz. Depois eu fiz consultoria e coach de imagem corporativa, então eu já comecei a alcançar a imagem corporativa. Depois eu fiz visagismo. Depois do visagismo, porque o visagismo, para quem não conhece, é o estudo todo da parte do rosto. Então, nós estudamos para ver, por exemplo, nos homens, barba, cabelo, acessórios, né? Os óculos, no caso, que entra como acessório. Nas mulheres, maquiagem, corte de cabelo também. Os acessórios como brinco, colares, os óculos. E depois aí eu fiz personal brand, para fazer todo o brand de marca. E depois eu fiz morfopsicologia, porque a morfo, ela vem tudo para estudar o interior da pessoa. Então, o formato de olho fala, formato de boca fala, formato de orelha fala. Tudo isso para complementar o visagismo. Então, todas essas minhas especializações, elas se complementam uma nas outras, justamente para fazer o ser humano se posicionar, fazer ele se autoconhecer, e aonde que ele realmente consegue externalizar isso no processo de comunicação não verbal. Seja na postura, no comportamento e também na vestimenta. Eu achei bem interessante a parte que você comentou, né, que a princípio foi uma dificuldade já lá no começo para você fazer a faculdade financeira, e você achou respostas para aquelas problemáticas, certo? Também nas suas especializações você batalhou, então isso mostra o seu esforço, a sua dedicação, e eu aproveito, né, para deixar a dica para você que está, quem sabe, com desejo de fazer uma faculdade, uma especialização. Não é fácil para ninguém, não é verdade, Carol?
E assim, aí entra uma questão também de fé, porque você deu um passo de fé para fazer todas essas 6 especializações. Então, como nós estamos abordando esse assunto fé, aonde que você conheceu a Deus? Aonde e quando você conheceu a Deus? E o que isso tem, assim, influenciado a sua vida? Então, na verdade, conhecer Deus, né? A minha família sempre foi muito... A minha família, ela é de católica, falando, não que eu quero falar em religião aqui ou algo sim, assim. Claro. Então, eles sempre me ensinaram a ir todo domingo na missa. Certo. Então, todos os domingos eu era, assim, obrigada a ir na missa. Então, Certo. a minha mãe... Eu fui criada muito pela minha mãe, sozinha, e pela minha avó, que era a mãe dela. Então, as duas, ambas, sempre foram muito rígidas, rigorosas nesse quesito, assim, né? Então, sempre eu fui. Então, só que ao longo da trajetória, assim, da minha vida, eu conheci muitas pessoas evangélicas, né? Que acabaram me convidando para ir em cultos. Ia também, conheci muito, assim... Lógico, né? À vista de você sendo um pastor, por exemplo, eu sou muito leiga na palavra. Sim. Eu venho sempre, a cada vez mais conhecendo, Sim. lógico, através de pessoas que eu convivo. Mas Deus me provou de várias formas que sim, ele existe. E eu vou até contar um pequeno trecho, assim, foi quando a minha primeira especialização, ali como eu falei, eu não tinha dinheiro. Sim. E eu comecei a fazer essas rifas, e de tudo, quem empreende sabe que, e quem quer realmente um foco, e essa pessoa, ela é persistente, ela consegue o dinheiro, ela consegue os favores, ela consegue qualquer coisa, porque ela é uma pessoa que ela vai em frente, sabe? Então, como eu falei, eu comecei a costurar algumas mesas aposta, comecei a fazer rifa, o dinheiro da rifa eu guardava. Então, eu fiz algumas rifas justamente para poder fazer essa especialização. Eu não estava matando, não estava roubando, eu simplesmente estava vendendo rifas, tipo assim, sabe? Legal. E daí, como eu conhecia já muitas pessoas, eu fazia parte do movimento que era o Emaús, aqui em Brusque. E Legal. A minha coordenadora de grupo, ela estava sempre na AMP, ela era uma das diretoras que daí fazem a Pronegócio aqui na nossa cidade, né? E um dia eu mandei uma mensagem, eu liguei, nem lembro mais, e falei: Ana, vocês estão precisando de alguém para trabalhar na Pronegócio? Eu falei assim, dela, meu Deus, Carol, a gente tava mesmo que assim atrás de uma pessoa, a gente tava falando esse assunto agora. Ela Que falou, legal. pode vir, eu vou te passar o teu contato para tal pessoa vai entrar em contato contigo, aquela história toda. Então, assim, juntando tudo isso, era o dinheiro exatamente que eu tinha para fazer a especialização. E mais, por exemplo, a especialização ela era muito cara para mim na época. Hoje eu falo assim, hoje ela é barata pelo tudo que eu consegui transformar na minha vida, mas financeiramente na época era muito cara. E eu lembro como se fosse hoje, eu comecei a pesquisar ela, falar com a secretária da escola, enfim. Elas não me conheciam, André. Elas nem sabiam quem eu era na época. Eu morava quantos quilômetros de distância, tipo assim. E elas só faziam no cartão na época. E eu não tinha como assumir essa dívida no cartão. Uma, porque eu não tinha esse limite tão alto. Sim. Outra, porque eu já tinha até abortado os cartões para justamente não fazer dívidas nessa época que eu estava sem trabalhar. E foi o seguinte, um dia ela me ligou, se eu não me engano, me mandou mensagem. Foi algo assim, bem... Ela falou, Carol, eu falei com a diretora da escola. Está sobrando 2 vagas. Nós vamos fazer o seguinte, tu consegue dar tantos reais de entrada e a gente vai fazer parcelado no boleto. Olha só. Pra ti. Eu até me arrepio em falar. Como? Tipo assim, não, sabe assim, não... Sem acreditar. Como? Ela, sim, é pra te vir. Ela bem assim pra mim, é pra te realmente vir e fazer essa especialização. E era o dinheiro que eu tinha pra dar de entrada. Era o dinheiro que eu tinha guardado das rifas. Olha só. Os boletos eu literalmente nem sabia como eu ia pagar, mas eu ia ter que dar um jeito de pagar, assim, sabe? E daí eu fui trabalhar na Pronegócio na época. Esse dinheiro foi para pagar o meu hotel, as passagens, enfim, foi algo assim. E daí Deus me moveu tanto, porque eu sempre falo, e foi onde que eu realmente vi que o mover de Deus, ele não se explica, ele se vive. Milagre, sabe? né? É um milagre. E a minha avó, ela é uma pessoa muito assim, ó. Bem pão dura, assim, sabe? E ela não é aquele tipo de pessoa que ela dá presente, aniversários, Natal, algo assim, sabe? E Deus tocou tanto no coração dela, porque eu cuido das contas dela, né? Enfim, e Deus tocou tanto no coração dela que ela chegou e me deu um valor. Ela falou, eu vou te dar tantos. E aquele tanto era pra mim passar a semana pra mim comer. Na época, assim, pra mim ir pra lá e comer. Então, assim, eu fui com o dinheiro contado, lógico, mas não faltou. Lógico, não sobrou, mas também não faltou. Foi todo assim. Então, porque Deus realmente queria que eu fizesse isso, sabe? Então, ali foi um dos
dos moveres, assim, já... Porque quando veio esse patrocinado pra mim, eu tava fazendo um propósito. Sim. E eu sou... Meu Deus, eu falando isso pra uma pessoa que é super conhecida da palavra, mas eu desafiei Deus. Eu falei, se até tal dia eu não receber uma resposta, eu realmente desconheço quem é Deus. Eu falei assim, sabe? E foi no final daquele dia que eu tinha colocado o meu propósito que veio esse patrocinado. Então foi algo, assim, surreal. Que legal, muito bom, né? E sempre Deus, ele vai se manifestar em tempos de necessidade. Então, para você que está nos acompanhando, Deus sempre ele vai trazer uma resposta quando nós realmente não temos aonde recorrer, se é caso de enfermidade. Aí a gente até costuma ter aquele pensamento, né? Agora eu não tenho mais para onde correr, eu vou correr para Deus. Na verdade, o correto seria, já desde o começo, a gente está voltado para Ele, né? Buscando Ele. Claro que hoje você conhece, é o Senhor, mas é bem interessante que as pessoas acham que Deus é, tipo assim, é 193, é emergência. Então, agora, né, meu Deus, não tenho o que fazer, eu vou ligar para Deus. Não é dessa forma. Na verdade, Ele precisa estar presente em todos os momentos da nossa vida e que a gente venha priorizar Ele em todos os momentos. Porque a partir do momento que eu reconheço que Ele está no controle da minha vida, tudo eu vou me reportar a Ele. Não preciso, digamos assim, ter uma emergência para eu buscar Ele. Mas é bem interessante você comentar sobre isso, porque em tudo isso a gente vê o cuidado de Deus com você, até mesmo, digamos assim, antes de você conhecer assim intimamente Ele já te conhecia e Ele já estava provendo para você, ou seja, Ele já estava criando oportunidades para você o conhecer. Muito interessante isso. Tem horas que eu... Assim, como eu falei, né? Eu fui muito já rebelde na minha vida e não vou dizer que eu sou santa hoje. Mas, assim, hoje a gente já tem um pouco mais de discernimento e tem por muitas vezes, né? Às vezes eu dou uns surtos, assim, eu falo, meu Deus, eu não acredito, acho que Deus me esqueceu. Eu falo algumas bobeiras, assim, pra falar, normal, né? E Deus vem me surpreendendo, assim, cada dia, André, pra falar bem a verdade, assim, sabe? Tem dias, assim, que eu acordo e falo, hoje eu não quero nem trabalhar. Mas Deus vem... Sempre tem alguém no meu caminho que Ele coloca e diz, não, o teu escritório está te esperando. Porque quando Ele prometeu que Ele ia me dar um escritório... E tu já foi lá, né? Tipo assim, eu já contei até a história. Eu não sabia nem como eu ia fazer quando Ele me deu o direcionamento. Porque eu ganho muitas revelações em sonhos. Que legal. Assim, sabe? Então, quando Deus tinha falado para mim que Ele ia me dar o meu escritório... Ele revelou há 2 anos antes. Que legal. E eu não entendia. Ele me mostrava os movimentos da estrada e aquele prédio não estava pronto. Eu nem sabia que aquele prédio ali iria ser construído algo, por exemplo, sabe? Só. Então ele me mostrava os caminhos que eu ia percorrer no sonho. E eu lembro que num sonho eu estava subindo um morro, assim, e ele dizia assim... Mas eu falava assim no sonho, mas por que eu estou subindo esse morro? Eu tenho que descer, eu moro lá em tal lugar. E eu falava com ele no sonho, não... Tu vais morar aqui agora. Olha só. E foi muito engraçado, assim, né? Teoricamente, porque as estradas onde e esse morro que eu descia e que eu subia, era tudo próximo ao meu escritório e ao meu apartamento. Que legal. Hoje eu moro a 900 metros do meu escritório, né? Assim. Que legal. Então foi algo muito revelado em sonho pra mim isso. E por vezes a gente não quer acreditar. Imagina, 2 anos antes, como eu falei, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui hoje. E talvez se hoje eu receber, né, uma profecia para daqui 2 anos, talvez eu também vou duvidar. Porque a gente é assim. Né? A gente acaba olhando assim e fala, Deus, mas como? A minha realidade não bate com o que eles estão falando, sabe? Mas Deus provê. Com certeza. E é bem interessante, né? Quando Deus ele nos mostra algo que ainda vai acontecer, a nossa mente ela não tem assim dimensão do que Ele tem poder para fazer. A Bíblia diz que Ele faz além daquilo que nós pedimos e aquilo que nós pensamos. Ou seja, os pensamentos de Deus são superiores aos nossos. E às vezes a gente acaba querendo até limitar o poder de Deus. A gente acha que Deus cabe nas nossas caixas, né? Caixinhas de conceitos e preconceitos. Mas na verdade Ele tem poder para fazer muito além disso. Eu até costumo dizer que tudo aquilo que a gente vive é apenas uma fagulha daquilo que Deus vai fazer ainda na nossa vida. Então é bem interessante ver, né, todo esse trabalhar de Deus, ver como Deus ele tem se mostrado como provisão na sua vida. E qual conselho, Carol, você daria então para uma empresária hoje que está ouvindo esse podcast, cheia de boletos para pagar, cheia de preocupações, de ansiedades?
qual conselho você daria para essa pessoa? Eu acho que é a confiar, né? Aprender a ter confiança em Deus através da sua fé. E eu vou dizer que não é fácil, né? Não vou dizer que realmente porque eu passei por isso e por muitas vezes, por muitos dias, eu também ainda passo pela prova. Só que nós devemos confiar e ter a fé. Porque a partir disso tem muitos, né? Eu já conversei várias vezes, tem dias assim que são dias muito difíceis para mim. E é lógico que a gente não vai postar nas redes sociais isso. É lógico que quando alguém fala com a gente, sim, tá tudo bem, a gente vai sorrir. Sim. Mas só que realmente quem está no nosso íntimo para saber o quanto às vezes a gente tá quebrantada, às vezes a gente tá, né, destruída, literalmente. Então, assim, eu sempre falo para qualquer empresário ou empresária que for ouvir, sempre é ter confiança e fé. Legal, muito bom. Teve um fato interessante que eu acompanho você nas redes sociais e eu vi que você postou outro dia nos stories: estou atendendo meu primeiro cliente. E você estava orando, preparando o seu ambiente de trabalho. Qual a importância da oração na sua vida? Eu, por muitas e muitas vezes, eu negligenciei essa parte, para te falar bem a verdade. Só que quando eu chego no meu escritório e a primeira coisa que eu faço é orar, o meu dia, ele ele é transformado. Sabe? Eu sempre digo assim nas minhas orações, Deus, para cada cliente que entra dessa porta para dentro, ou cada cliente que eu for atender online, eu abençoo até o meu computador, sabe? Que ele venha para fechar negócios, que ele venha literalmente para ser transformado, que ele queira ser evoluído diante dos meus serviços e que cada cliente seja um case de sucesso meu. Que ele saia dali transformado no sentido assim, ó, de conhecer a tua palavra também, porque eu faço meditação, eu falo de Deus também, e por isso que é importante a gente ter um posicionamento. Porque quando a gente tem um posicionamento, a gente fala de Deus, eu sou cristã. Então, pessoas cristãs vão se conectar comigo. Então, pessoas que por vezes querem algo, como é que eu posso dizer? Nos destruir com palavras ou com comportamentos ou algo nesse sentido, já não venham. Que ele seja já barrado na porta. Amém. Que ele não venha já até a gente. Então, eu sempre falo que a partir do momento que eu coloco um louvor e eu vou declarando que o meu dia vai ser bom, que o meu dia vai ser extraordinário, que eu vou fechar negócios, ou que eu vou atender, né, clientes. Tem dia que a gente não faz o comercial, a gente faz só os atendimentos. Sim. E que cada cliente que vai entrar lá, ele vai sair transformado. Que bênção. Então, eu sempre falo isso. Eu acho que todos os dias eu venho tirando por capricho mesmo. O meu primeiro cliente é Deus. Muito bom, muito forte e impactante demais. Muito bom mesmo. Vamos lá. Vamos para uma parte prática. Qual conselho você daria para um homem que deseja se posicionar através, digamos assim, de usar uma melhor roupa? Como você falou, achei bem interessante que não precisa ser uma roupa cara para que ele venha mudar a sua imagem para transmitir autoridade. O que esse homem pode fazer? Dicas práticas, né, no dia a dia, até falando tipo de roupa. E uma mulher que deseja se posicionar, de que forma ela pode se vestir? Então, para ambos, por exemplo, uma peça que eu gosto bastante são os blazers. Certo. Blazer estruturados, por exemplo. O que é blazer estruturado? Que pelo menos ele tenha uma ombreira para ambos. Porque quando nós trabalhamos a ombreira, a gente trabalha uma autoridade. Então, automaticamente, a nossa postura ela acaba mudando. Ela fica com uma postura mais reta. E linhas retas trazem, né, essa postura, essa autoridade. Então, é uma peça, para mim, essencial para tanto homens quanto mulheres ter dentro do guarda-roupa deles. Para as mulheres, por exemplo, o mínimo que elas podem fazer é passar um filtro solar com cor, por exemplo. Então, é algo que elas não precisam fazer, coisas absurdas. Elas já cuidando, fazendo cada dia um passo diferente. Eu sempre desafio minhas clientes que não gostam. Então, começam a primeira semana passando um filtro solar com cor. Na segunda semana já passa o filtro solar com cor mais um blush. Na terceira semana passa o filtro solar, mais o blush, passa mais um rímel. Automaticamente aquilo ali vai virando uma rotina. E quando vira uma rotina, elas não conseguem sair de casa sem passar algo nesse sentido. Então, quando elas começam a se olhar, que elas estão cada vez mais bonitas, que elas estão cada vez mais confiantes, a autoestima delas eleva. Então, quando a autoestima delas, de uma mulher, ela acaba elevando, ela tem o melhor casamento, ela acaba sendo a melhor mãe, para quem é mãe, ela acaba sendo uma melhor empresária, porque ela consegue se sentir mais confiante, ela consegue se sentir mais segura para fechar seus negócios. Então, eu acho primordial isso para uma mulher. Eu falo muito do batom vermelho, até inclusive hoje eu estou, ou de um batom que seja mais forte. Tem muitas mulheres que não gostam, que se sentem mais o mínimo do mínimo, um gloss. Gloss cor boca ou até mesmo com um leve brilho, isso empoderam a mulher.
Ela vai tendo, ela olha pra boca dela, ela fala, hoje eu vou falar com dignidade, hoje eu vou falar com autoridade, porque a boca dela está ali, né, teoricamente na comunicação não verbal, brilhando para que algo seja fechado, para que algo seja Legal. feito, sabe? Muito bom. E nos homens, automaticamente também eu gosto muito da parte do rosto. Uhum. Se tem barba, barba alinhada, e se não tem, tira toda a barba. Não deixa aquele meio barba, meio sem barba, Ainda bem tipo que fiz a assim, né? barba hoje, graças a Deus. Então, algo assim, cabelo e barba sempre alinhados é algo que já transforma Sim. a imagem da pessoa. Uhum. Pra quem não tem, automaticamente tira a barba, né? Aham. Mas que esteja alinhada. Até observando o posicionamento de imagem, né? Que você fez ali com o Wilgner, vendo o antes e o depois, nossa, é assim, um impacto muito Isso que aquela grande, né? foto ali, ainda ele nem tinha feito a harmonização e mais Sim. um outro corte de cabelo que foi feito nele, assim, Aham. sabe? Já foi algo surreal, assim, né? Tinha um, tipo assim, um formato mais fino por conta de Isso. não ter a barba, né? E o cabelo, enfim. Mas bem interessante. Assim, tá super em alta hoje a questão do visagismo, né? Que você também tem uma especialização. Geralmente, hoje, o que tá em alta na internet é o formato, tipo de cabelo. Até tem, eu acho que Juarez Aham. faz, né? Corte de cabelo, que realmente muda a imagem dos homens. E assim, com base no conhecimento que você tem nessa área, cada formato de rosto tem um tipo de cabelo específico, um tipo de barba específico. Digamos, você precisa fazer uma análise dessa pessoa para poder direcionar. E quantas vezes a pessoa precisa, digamos, ir até o cabeleireiro para que ele possa, digamos, manter essa imagem. Uhum. Tudo é processo. Seja Certo. no visagismo ou na consultoria de imagem, qualquer coisa, pra mim, eu trato a imagem como um processo. Certo. Então, o que acontece? O visagismo, hoje, ele é toda a parte do estudo do rosto. Então, assim, vou dar um exemplo. O rosto quadrado para esse tipo de cabelo. Eu gosto de estudar primeiro a essência. Qual é a imagem que você quer transmitir? Por vezes, eu quero transmitir um pouco mais de autoridade. Mas, às vezes, a pessoa já é séria. E, às vezes, essa autoridade vai impactar. Ela vai Sim. impedir, por vezes, um cliente ou alguma pessoa de chegar perto dela. Então, nós temos que analisar. A autoridade, ele já está com muitas linhas retas. O rosto dele já é mais quadrado. Quem sabe a gente coloca alguma coisa para suavizar um pouco o rosto dele, para trazer um pouco mais de acessibilidade. Então, nós vamos entender o contexto do cliente, né? Qual que é o estilo de vida dele também. Qual que é a essência dele para ele transmitir a autenticidade. Por vezes, ele quer um corte de cabelo que está super em alta, ou uma barba que está super em alta na tendência, mas aquilo literalmente não vai combinar com a pessoa. Não vai combinar com o estilo de vida. Por vezes ele é um cara muito prático, uma pessoa muito prática, que às vezes não quer nem passar o pente no cabelo. Aí como é que vai ter um cabelo um pouco mais comprido, um pouco mais jogado, por exemplo, sabe? Então nós precisamos primeiramente entender o estilo de vida e a essência. Sim. Para daí sim a gente transmitir algo diante dessa imagem que ele quer passar. Eu tô rindo porque eu lembrei de um fato interessante, né? É De mesmo? Quando eu era... Meu Deus, eu vou citar uma situação aqui bem engraçada, acho que vocês vão gostar. Na época que eu namorava com a Bruna, eu usava uma camisa social com colete. Detalhe, esse colete eu recebi do meu avô. Então, né, por aí você já tem a noção, mais ou menos, né? Aí a Bruna, ela fez um curso apenas, né? Na época no Senai, de design de moda, estava bem envolvida, assim, gostava muito, se vestia muito bem, aliás. Ainda até hoje se veste, melhor ainda. E ela comentou comigo, André, você precisa mudar suas roupas e tudo, esse colete que você recebeu do seu avô, mas eu, assim, na minha mente, eu achei que tava abafando, sabe? Aí eu pensei, nossa, o cara tá nos panos, né? E aí a minha sogra, eu pensei, vou recorrer a ela, né? Vou falar com ela. Eu falei, até deixa um abraço pra ela, você conheceu ela naquele dia também no seu querida, escritório, meu né? Deus. Eu falei, a irmã Liane, né? Chama ela irmã Liane. A Bruna falou que, né, eu me visto mal. O que a senhora acha? A senhora acha que eu me visto mal? Eu achei, né, que ela ia me defender. Não, você tá... Ela falou assim, totalmente. Acabou comigo, né? Ela falou totalmente. Aquilo, assim, foi bom. Assim. Por quê? Eu pensei, nossa, eu achando que tava me vestindo bem. Não, André, você precisa usar uma roupa mais ajustada no seu corpo. Essa camisa social que você usa, ela é um pouco maior que você. Você usa um colete. Não, tá na hora de você mudar. Então, aí eu comecei a pensar, poxa vida... Se a minha namorada enxergou, né? A minha futura sogra tá vendo isso, eu preciso cuidar um pouco mais da minha imagem. Não vou dizer pra você que foi assim do dia pra noite. Sim. Mas como você mesmo mencionou, é um processo, né? Então eu comecei a investir mais, né? Em roupas sempre como, né? Na igreja eu uso bastante alfaiataria. Sim. Comecei a comprar umas camisetas diferentes, uns blazers já ajustados. Mas eu já cheguei a usar aqueles ternos, assim, parece do Didi, sabe? Sei. Você falou a respeito da ombreira, mas o que eu usava, sabe aquele terno com o defunto era maior? Tipo assim, então eu já usei. E assim, nossa, olhando as fotos, assim, dá até uma dor no coração, porque
Dá vontade de chorar, assim, né? Meu Deus do céu. Eu pensei, nossa, como eu vestia mal. E assim, graças a Deus hoje a gente tá melhorando, né? E pretendo investir mais nisso. Pretendo, digamos assim, cuidar mais da minha imagem. Porque assim, nós transmitimos, né? Como você falou, uma linguagem não verbal mostra. Então, outra coisa, né? Outro erro que eu cometia, até se você pudesse citar também, com base no seu conhecimento, eu gosto bastante de camisas street, que é um pouco maiorzinha, mais larguinha e tal, sei. né? Que tem a gola um pouco mais alta, um pouco mais larga. Sei. Só que eu parei para analisar, pelo fato de eu ser pastor, em alguns ambientes, quando eu falo que sou pastor, a pessoa já olha assim nos meus pés e a cabeça. Porque, tipo, cara, tu tá vestido igual um moleque, como que tu é pastor? E eu comecei a identificar isso. Então, já virei essa chave também. Opa, essas camisetas aqui eu vou usar na academia. Isso. Eu vou usar em ambientes informais. Então, quando eu chego na casa da pessoa, eu me apresento porque eu já sou novo. Aí eu uso uma roupa de moleque. Daí, meu Deus, o que é que esse menino tá fazendo aqui? Já aconteceu vezes, assim, e é bom a gente passar vergonha, porque a gente vai aprender. Chegar no hospital e tudo, apresentar minha credencial, tudo pastoral. A pessoa, tipo assim, olhar dos pés da cabeça e ficar duvidando. Eu pensei, nossa, tem alguma coisa errada. E realmente, tem alguma coisa errada na minha imagem. Sim. Então, hoje eu estou cuidando mais. E qual conselho você daria para, digamos assim, na igreja as pessoas se vestirem melhor? Hoje que você também frequenta esse ambiente, eu percebo que você é muito analítica, né? Digamos, você vê um acessório, você observa, como você tem conhecimento na área, eu acho que isso é automático. Qual conselho você daria para um look, digamos assim, para o culto? Então, por exemplo, né, eu acabo sendo um pouco... Não foi algo que eu fui criada, por exemplo, dentro da igreja mesmo, né? Aquela coisa que realmente, assim, como é que eu posso dizer? Cultural. Vou usar essa palavra. Mas como profissional, eu sempre digo assim que são roupas mais leves, né? Tecidos mais leves, isso que eu quero dizer, sabe? E que são, por exemplo, assim, roupas que sejam ou no joelho para mulheres ou abaixo do joelho. Para não ser nada curto e nada extravagante. Certo. E assim serve para a parte de cima. Nada muito aberto, nada muito decotado também, assim. E eu até indico cores mais sóbrias. Nada de muitas estampas, porque às vezes tem muitas estampas que ainda estão com cores sóbrias. Por exemplo, tem umas misturas de cores que são cores... Quando eu falo cores sóbrias, é cores mais neutras ou com saturação mais claras, por exemplo, né? Mas tem muitas estampas que misturam muitas cores quentes. Quando eu digo cores quentes, por exemplo, é laranja, vermelho, amarelo. Mistura muito essas cores, assim. Então, acaba chamando mais atenção. Então, eu sempre digo que o protagonista da igreja não é os membros, né? E sim Deus. Então, nós vamos lá, não para um desfile de moda, mas nós precisamos literalmente se posicionar. Uau. Então, homens, a mesma coisa, né? Então, roupas no seu manequim. Não como o defunto era maior, eu vou usar essa tua expressão ali. Então, automaticamente, não precisa... quando eu falo de roupas, acessórios, enfim, não é marca. Não é poder aquisitivo, não é ser mais caro ou ser mais barata. É que esteja alinhada, literalmente, ao seu posicionamento que você quer transmitir. Então, pensa comigo assim, o que eu quero transmitir hoje? Eu vou no culto, né? Qual vai ser a palavra de hoje? Ou, né, às vezes, não sei qual é a palavra, mas o que eu quero transmitir? Eu estou mais rígida? Estou com o coração um pouco mais fechado? Ou eu estou mais leve porque eu quero receber a palavra? Então, percebe-se, quando a gente está mais rígida, a gente geralmente vai com cores mais escuras. Vou dar um exemplo, roupa preta. Esses dias eu fui no culto com um macacão preto, por exemplo, porque aquele dia eu estava extremamente rígida e foi muito inconsciente. E olha só como nós falamos sem falar. Interessante. Né? Então, eu estava aquele dia, eu estava assim muito presa, assim, eu senti muito nítido que eu não estava recebendo como era para receber. Então, é importante nós estarmos abertos a receber também a palavra de Deus. Quando a gente vai no culto, né? Ou para quem está assistindo for missa, enfim, né? Que legal. Já teve ocasiões, claro, que eu percebi, às vezes é automático, depois que você aprende a combinar, né? Como eu uso gravata. Se eu estou com a gravata, digamos assim, com estampa, a minha camisa mais ela é lisa. Exatamente. Terno ou blazer neutro. Isso. Se eu estou com, digamos assim, uma gravata lisa, daí a camisa pode ter, né, até alguma estampa, desde que seja, digamos assim, também no perfil que vá combinar. Então, o que eu faço, né? Qual a dica que eu daria, né, para você também, né, aproveitando? Eu sempre vou na frente da minha esposa, ela é o filtro que eu tenho. Como ela tem também já uma base do curso de moda, aí eu chego diante dela,
que você achou? Se passar no filtro dela, eu sei que eu tô Ótimo. bem. Entendeu? Além de eu me olhar no espelho, não vou dizer que sempre eu concordo com ela. Às vezes eu pergunto, mas Não já tô concordo. com a inclinação para aquele outro lado. Eu já quero ir com o terno azul. O que você acha? Eu vou e coloco o terno azul. Ah, acho que com preto. Ah, mas hoje eu gostei. Aí, às vezes eu uso, né? É aquela outra cor. Mas sempre cuido bastante. Pra não... Mas eu já vi... Volta e meia a gente presencia camisa quadriculada, com gravata estampada, com terno de outra cor. Não que você vai usar tudo de uma cor só, né? Eu gosto bastante de usar a calça alfaiataria. Por exemplo, hoje eu tô com a calça cinza, com a camisa verde musgo, né? Verde escuro. Então, mas tá no equilíbrio. Isso, mas sem ser extravagante também, porque isso acaba tirando até a atenção, sabia? Tira, da com mensagem. certeza. Um sapato... Não, assim, na igreja pentecostal a gente vê de tudo, porque, digamos assim, um sapato lá de onça ou de zebra, o cinto brilhoso. Nossa, tu olha assim, tu pensa que é um extraterrestre, mas na verdade não. E acaba que tira a atenção do culto. Então, né, digamos, eu achei muito interessante o que você falou. A gente não tá indo ali para um desfile de moda. E às vezes a intenção da pessoa realmente é essa. E acaba tirando a atenção da palavra por conta de um acessório, né? Então, Exatamente. bem interessante. E acessórios muito barulhentos também, né? É algo, já que tu tocou nesse assunto, por vezes coloca muita pulseira, por exemplo, ou algo nesse sentido, fica... Parece um sino. Fica o tempo todo, né? Eu batendo aqui só pra... Então, isso também acaba tirando a atenção de outras pessoas. Ou até mesmo tem brincos, né? Ou colares que quando as mulheres vão começar a mexer e fica... Blim, 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 blim. É o tal da árvore de Natal. Boa. É mais ou menos nessa pegada mesmo. Assim. Legal. Como a gente tá num assunto mais descontraído, né? Você poderia compartilhar, quem sabe, alguma situação cômica que você já viveu, quem sabe em uma palestra ou em algum momento... digamos assim, na sua trajetória. A gente sabe que sempre tem alguns fatos que acontecem, né? Que às vezes não estão, digamos assim, no script, mas acontecem e são cômicos. Você poderia compartilhar pra gente? Então, na verdade, assim, é o que eu falo, né? Eu passo muita credibilidade para as minhas clientes, seja homens ou mulheres. Então, eu olho, assim, o que eu peço, né? Que dou de sugestão, talvez vou usar essa palavra, eles seguem, sabe? Então, algo assim. Mas eu tive um dos cases, vou falar assim, teve um rapaz que ele era muito gordo mesmo, assim, ele tava assim num período assim que ele não tava mais se reconhecendo, a rotina dele tava assim muito, sabe? E ele chegou ao ponto de ele começar a conviver comigo, com meu noivo, enfim, né, com outras pessoas ao nosso redor, e ele começou realmente a perceber que ele precisava mudar. Lógico que, como eu falei, é um processo e não foi do dia para a noite que ele começou a fazer isso, né? Mas ele emagreceu 35 quilos e a gente mudou totalmente ele. A gente fez em questão de barba, né? A gente tirou a barba dele, na verdade. Mudamos o cabelo, mudamos a vestimenta dele. Então, hoje eu sempre mostro ele o case meu de sucesso, porque ele conseguiu emagrecer 35 quilos, ele mudou totalmente a mentalidade dele e automaticamente mudou toda a imagem dele. Assim, que legal. Sabe? Então, eu uso... Não é cômico, digamos, no sentido, né? Mas ele é um case, literalmente, que ele foi algo que eu olho assim e falo, nossa, como que realmente é o poder da ambiência, das mesas que você senta e da imagem que você transmite. Que legal. Então, ele mudou da água pro vinho, assim. Muito bom mesmo. Você poderia dar algumas dicas, por exemplo, você falou sobre a coloração. Sim. Coloração pessoal? Coloração pessoal é sobre a gente ver as cores que mais harmoniza com a pessoa. Certo, então, digamos assim, eu já percebi que peças claras pra mim não destacam tanto. Eu uso pouco, eu gosto, né, por exemplo, camisa preta, camisa, digamos assim, cinza escura, também essa que eu tô hoje, que é verde escuro, azul marinho, eu opto por essas. As claras, a não ser que seja, por exemplo, um culto de Santa Ceia. Eu utilizo uma camisa branca, gravata vermelha e terno preto. Encaixa perfeitamente. Então, quando tem uma roupa, por exemplo, um terno por cima da camisa branca, ok, se eu uso a camisa branca, eu não me sinto bem. É correto, digamos assim? Sim, é correto, porque na verdade o que acontece? O branco, ele não existe cor mais clara que o branco e não existe cor mais escura que o preto. Então, o que acontece? O branco, ele é uma cor neutra e o preto também. Mas tem pessoas que literalmente não ficam bem de brancos e nem de preto. Então, o branco, por vezes, tem cartelas que vai ser o off-white. O que é o off-white? Ele é o branco sujo, né? Teoricamente, assim, falando mais nossa língua popular, né? Sim. E tem muitas pessoas que aí não é o preto, é o marrom café ou o azul marinho. Então, se a gente pegar as cores mais universais, são, né? Azul marinho,
o verde militar, o marrom café, o branco, cinza também é algo que são mais universais. Então, por vezes, se você já percebeu que a camisa branca, ela sozinha não te favorece, coloca a terceira peça por cima, que é o que você já faz, usando o blazer. E assim quando alguém vem fazer cartela de cores comigo, eu sempre falo, pensa que você tem que favorecer sempre você da cintura para cima. Por quê? Porque é onde que vai realçar o teu rosto. E as cores nos dão efeitos dermatológicos, que nós falamos. Por vezes nos dá olheira, ou dá manchas, Sério? ou faz alguma coisa nesse sentido, que a gente chama que é o efeito dermatológico. Mas quando você está com as peças nas cores certas, a parte de baixo você consegue transitar. Vou usar assim, entre aspas, sabe? Só que, claro, quanto mais peças você ter fora da sua cartela na parte de baixo, é mais difícil combinar na parte de cima. Então, sempre procure peças da sua cartela. Mas vai ter algumas peças que a gente vai comprar, às vezes, numa promoção. Ou que a gente já tem antes de fazer a cartela e que é valor investido. Então, eu sempre acabo ensinando a usar assim. Então, tem a parte de baixo que não é da cartela, coloca a parte de cima. Ou, por exemplo, mulheres, elas têm um pouquinho mais de vantagem, que elas conseguem esconder na maquiagem. A maquiagem, ela é extremamente importante estar dentro da cartela de cores dela. Porque, por exemplo, se às vezes vai colocar o blush, eu vejo muitos blushes errados. Então, assim, o blush é algo que está muito assim no rosto. Então, é algo que realmente a gente precisa colocar dentro da cor certa. Porque senão é uma expressão que esses dias até uma cliente... ser boa demais é igual passar blush demais. A gente vira palhaço. Tipo assim, ela usou essa expressão. E automaticamente, se a pessoa ela está com o blush errado, ela acaba passando essa imagem. E eu, como trabalho com fotografia e filmagem também, nas horas vagas, né? É bem interessante porque quando eu uso flash e o flash acende a maquiagem, meu Deus, já teve gente que eu tirei foto assim, não teve como salvar a foto. Não. Parecia, eu até brinquei, eu mostrei pra minha esposa, parece o Gasparzinho, que tipo, acendeu, parecia um fantasma. Bem entendeu? Isso. Possivelmente é uma maquiagem que não era de acordo, né, com a pessoa. Base também eu vejo muito errada. As cores, às vezes, tá o rosto com uma cor, o pescoço com outra. Então, é importante saber sobre isso, sabe? Não, interessantíssimo, tá? Interessante. E, digamos assim, com base, né, no conhecimento que você tem já esses anos, trabalhando com posicionamento de imagem, na questão de dicas, você também falou que entende sobre arquétipo, ou seja, tem uma, digamos assim, um tipo de arquétipo que a pessoa se identifica e isso também vai refletir, né, na sua personalidade. Então, como é que você faz para trabalhar e para conhecer o arquétipo da pessoa e indicar, digamos assim, o perfil correto para ela? Pro ambiente? É de acordo com o ambiente de trabalho? É de acordo com a personalidade? Ou tem a ver mesmo com, digamos assim, a sua, digamos, vida interna, digamos assim? Então, os arquétipos a gente trabalha com uma ferramenta, Certo. que é um diagnóstico que a gente faz. Então, a gente vai fazendo várias perguntas, né? E até que a pessoa se identifique, Certo. por exemplo. Vou dar exemplo. Hoje a gente tem 12 tipos de arquétipos. E os arquétipos, eles são muito bons para nos ajudar a comunicar através de vídeos, Legal. fotos, pose de fotos, já que a gente está falando sobre isso, né? E automaticamente também se vestir. Sim. Então, lógico, ele se reflete no comportamento, na postura, tudo isso. Então, por vezes, nós transmitamos não só em apenas um arquétipo, e sim em até 3 arquétipos. Que legal. Então, por vezes, nós pegamos, né, o comportamento de um, a fala do outro e a vestimenta do outro, e nós fizemos com essa estratégia a vestimenta adequada para isso, para não dar ruídos de comunicação. Porque a maneira como você pensa e age, você precisa se vestir. Para não dar esses taus dos ruídos. Então, assim, a partir do momento que tu tens ruídos, é o que a gente tava falando agora. Aí a gente acaba passando uma imagem de desleixo, ou uma imagem de improviso, ou uma imagem que literalmente nós não somos. E nós somos jogados o tempo inteiro. E é o poder dos 3 primeiros segundos. Pode ser positivo ou negativo. Então, por isso que eu sempre tratei a consultoria em si como um processo de autoconhecimento. Justamente para a pessoa se conhecer, para depois ela conseguir externalizar isso. Interessantíssimo. A Bíblia diz que Deus ele é dono de toda a sabedoria. A criatividade também vem de Deus. E eu creio que essas pessoas que trabalham em áreas específicas, elas têm também um chamado de Deus. Com certeza. Geralmente, a gente acha que todo mundo foi chamado para, digamos assim, fluir em determinada área. Por exemplo, minha vocação
a vocação pastoral. Então Deus ele pode usar pessoas em áreas diferentes para, digamos assim, que aquela pessoa venha mudar, né? Então o seu trabalho tem tudo a ver com a mudança da vida da pessoa, mudança na personalidade, porque como você falou muito bem, se a pessoa está feliz, ela vai querer se apresentar de uma forma melhor, ela vai querer se cuidar mais, ela vai querer, digamos assim, transmitir. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Eu fiquei pensando sobre isso enquanto você falava. Então, o embaixador, ele tem essa função de representar o seu país fora dele. Trazendo para um sentido espiritual, sendo embaixadores de Cristo, nós representamos Cristo em todos os ambientes que nós estamos. Então, é uma coisa mesmo para a gente pensar, né? Uma pergunta retórica, mas de que forma eu tenho transmitido Cristo na vida das pessoas? Será que a forma que eu me visto tem refletido o Deus que eu sirvo? Então isso é muito interessante, porque realmente nós somos o cartão de visita que as pessoas estão lendo constantemente. E digamos assim, para a gente fechar também as nossas perguntas, de que forma a pessoa pode transmitir uma alegria que está aqui dentro para fora? De que forma ela pode transmitir isso através do seu posicionamento? Eu sempre falo que se a pessoa está feliz, ela automaticamente, a postura corporal, a linguagem corporal dela, ela é muito mais aberta. Ela tem sorrisos, os ombros dela acabam se abrindo, o comportamento dela é mais, entre aspas, expansivos, digamos assim, né? E assim reflete até nas nossas cores. Sim. Então, quanto mais feliz a pessoa está, automaticamente mais colorido, né, a pessoa acaba estando. Ai, Carol, mas eu não gosto de usar muitas cores, assim, né? Bloco de cores, que a gente, por vezes, acaba falando. Mas coloca, talvez, uma cor com alguma cor neutra, que é o seu caso hoje, por exemplo, sabe? É um tom de verde mais fechado, mas é uma cor. Tá com cinza, o cinza, no significado dele, é neutro e diplomático. Então, ele está no equilíbrio. Ele está feliz, justamente por estar aqui, por exemplo, fazendo um podcast, fazendo o resto do dia dele, né? O resto da vida, dos compromissos que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, ele está neutro e equilibrado. Ele está, literalmente, pronto para seguir todos os compromissos. Então, por vezes... Eu vou até dar um depoimento do que aconteceu comigo. Esse dia foi numa sexta-feira. Eu estava o dia inteiro com um vestido preto, reto, assim... Um clássico que toda mulher deve ter até dentro do guarda-roupa. E eu senti, assim, meu cabelo, ele tava mais... Aqueles cabelo mais baixinho e lambido, que a gente chama. Que a gente passa aquelas pastinhas pra ficar. Sim. E, nossa, aquele dia tava, assim, um dia muito pesado. Mas, assim, nossa, assim, sabe? Aquele dia, assim, literalmente. Eu saí lá do escritório, pensei, eu vou sair, eu preciso ir embora pra dar uma, sabe? Eu fui pra casa, eu tomei um banho. Eu lavei o meu cabelo, foi muito, assim, cômico. E eu coloquei uma roupa mais colorida. Eu coloquei uma blusa amarela com uma calça estampada. Algo que eu geralmente nem faço. Assim, colocar, né, tanta cores, assim, com estampa e coisas assim. E o meu dia, literalmente, ele acabou mudando. E eu até fiz um stories falando do look do dia. Que era aquele look colorido. E, na verdade, nem foi do dia. Foi do final do dia. Sim. E como muda a percepção de... Aí eu tava já com mais babados, por exemplo, na minha blusa, ela tinha linhas mais curvas. Isso mudou totalmente a minha percepção durante o dia. Então, o que eu digo assim, conforme você se veste, automaticamente isso influencia na sua energia também. É verdade. Então, é algo que eu quero transmitir hoje. Por vezes, às vezes, a gente não acorda bem, ou às vezes, né, bate uma tristeza, ou bate alguma coisa, literalmente, né, o inimigo ali afrontando, como se diz. Começa a refletir isso na sua vestimenta. Começa a refletir isso na sua postura. Começa a refletir isso nas cores que você usa, nos acessórios. Isso vai mudar a sua energia. Que legal. Né? Muito forte e impactante. Carol, vamos agora para, né, o encerramento. Queria que você divulgasse também o seu trabalho, a sua mentoria, né, também a sua consultoria. Fica à vontade para, enfim, divulgar suas redes sociais, seus projetos para esse ano, enfim, né? Fica à vontade. Então, eu atuo lá dentro do escritório com consultorias individuais. Então, eu trabalho tanto a parte pessoal quanto a corporativa. Então, nós trabalhamos diversos segmentos ali dentro para a pessoa se autoconhecer e externalizar isso. Então, a gente tem hoje combos de 3 encontros e de 5 encontros, onde que nós conseguimos literalmente evoluir a pessoa como imagem. E além disso, também trabalho com treinamentos e palestras dentro de empresa. Então, por vezes, as empresas elas têm um uniforme, mas os colaboradores eles estão indo desleixado. O que é desleixado?
Eles não passam uniforme, mulheres não passam maquiagem, homens não cuidam da barba. Algo nesse sentido que a gente chama de sabotadores da imagem. A gente entra dentro da empresa e fala sobre isso. E as palestras, a gente acaba falando muito também sobre comportamentos, postura, linguagem corporal, tudo isso dentro do ambiente corporativo, para que a empresa seja vista com uma imagem corporativa alinhada. Que quando alguém vê, né, um grupo, uma sociedade, vê essa empresa por fora, ela pensa, essa empresa ela é de autoridade. Essa empresa eu quero comprar dela porque ela passa confiança. Então, nós também fizemos isso. Então, hoje, além disso, também tem uma esfera de contato muito grande com barbeiros, salão de beleza, esteticistas, lojas de roupa, acessórios, maquiagem, tudo isso para que eu consiga também indicar esses clientes, e esses clientes acabam me indicando porque, por vezes, passa por mim e precisa ir para um barbeiro. Sim. Passa por mim e precisa cortar o cabelo, e precisa ir para um cabeleireiro, por exemplo. Passa por mim e precisa ir comprar roupa, né? Enfim, então, por isso que eu gosto muito de ter essas esferas de contatos também. E todos aqui, né, que estão nos assistindo são muito bem-vindos para tomar um café comigo lá no escritório. Ou, se preferir, a gente pode fazer também uma reunião online, onde que eu explico como funciona literalmente o meu trabalho. E, além disso, por vezes eu faço workshops, mini workshops dentro do escritório. Legal. Então, eu faço como se comportar melhor dentro do ambiente de trabalho, do ambiente profissional. Então, falo sobre vestimenta lá dentro também, nesses workshops. São minis, né? Algo bem intimista, para a pessoa entender que, Carol, mas eu trabalho com isso. Mas você, por vezes, participa de um evento de network, você participa de uma feira, participa de uma convenção, participa de uma imersão. Você precisa estar alinhado ali dentro para que eles vejam que a sua empresa, ela não é qualquer empresa. Sim. Que você representa. Então, você representa uma... Pode ser pequena a sua empresa, mas por fora ela é uma grande empresa. Sim. Em questão de confiança, de credibilidade, de segurança, de serviço prestado ou de produto, né? Que tem empresas de produtos e serviços. Então, você precisa entender que a sua empresa ela está comunicando também antes de você abrir a boca e querer vender o seu produto ou serviço. E o seu cliente ele já te avaliou. Verdade. Antes mesmo de você acabar vendendo. Então, é importante você estar bem alinhado. Então, eu também acabo fazendo esse tipo de serviço. Vai ter mês que vem agora, né? Vai ter agora em abril um workshop e a minha intenção é fazer um por mês desse. Legal. Como eles são workshops pequenos, então automaticamente eu quero... primeiro, eu comecei desde o ano passado, com esses workshops pequenos dentro do escritório. Então, até metade do ano eu gostaria de fazer um por mês e depois fazer online, porque daí eu consigo pegar mais, abranger um pouco mais Brasil afora. Daí, né? Que legal, muito interessante o seu trabalho. Deixo também em aberto para você mandar um abraço, quem sabe, para sua família, seus amigos, enfim, fica à vontade. Então, antes de mais nada, eu gostaria, né, que quem estivesse assistindo pudesse seguir as minhas redes sociais. O meu Instagram é @carolsouza.consultorias. Então, eu tenho dentro do Instagram eu tenho o link na bio, que tem site. Eu tenho um curso online também para as mulheres que queiram, né, se posicionar de maneira... Eu falo sobre um guarda-roupa cápsula, falo sobre o poder dos acessórios também. Então, tudo isso... eu tenho já em vista também para fazer para o público masculino. Legal. Então, ele já está em projeto, né, para a gente poder gravar, enfim. E eu quero, lógico, primeiramente te agradecer pela oportunidade, por estar aqui conversando. Quero mandar um beijo, um abraço para minha família, para o meu noivo também, que sempre me apoiou muito, né, dentro dessa trajetória profissional e também fora. Então, algo que vem tocando muito no meu coração também, ele vem servindo muito comigo também. Então, algo que vem nos tocando como conjugal, sabe? Então, é algo que vem mexendo também muito comigo. Que legal. Então, desde já agradeço também quem assistiu até o final do podcast e vamos para cima. É isso aí. Eu também quero te agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda é concorrida, né? Que Deus continue abençoando o seu trabalho, enviando cada dia mais clientes para que você possa ter novas alianças, novas experiências e que você continue impactando a vida das pessoas através do seu trabalho. Realmente é muito interessante e impactante. Quero te agradecer por tudo. Amém. Pessoal, também quero deixar o meu agradecimento a você que acompanhou o Goodcast até aqui. Não esqueça, extraindo aquilo que é bom. Valeu e um grande abraço. Maio de 2026. Uma nova viagem já foi marcada. Um roteiro especial para ficar na memória e no coração. Vem aí. Caravana Israel-Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Sob a liderança dos pastores Admilton Soares e Giovanni Miguel.
Em Israel, estaremos em Jerusalém, a cidade santa. Monte das Oliveiras, Getsêmani, Galileia. Subiremos ao Monte Sião, avistaremos o Gólgota e muito mais. E ainda, Tiberíades, Cafarnaum, Rio Jordão, entre outros lugares históricos da Bíblia. Nossa viagem segue para Istambul, na Turquia. Você vai ficar maravilhado com a beleza desse lugar. Destaque para Mesquita Azul, cruzeiro pelo Bósforo e outros destinos inesquecíveis. E ainda, 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Caravana Israel, Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Maio de 2026. Pagamento facilitado. Informações e reservas: Eliseu Pires, 479-9271-1919. Realização Montana Tour. Maio de 2026. Uma nova viagem já foi marcada. Um roteiro especial para ficar na memória e no coração. Vem aí. Caravana Israel, Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse, sob a liderança dos pastores Admilton Soares e Giovanni Miguel. Em Israel, estaremos em Jerusalém, a cidade santa. Monte das Oliveiras, Getsêmani, Galileia. Subiremos ao Monte Sião,